O Internacional se reapresentou nesta segunda-feira no CT Parque Gigante e começa a sua preparação para as quartas de final do Campeonato Gaúcho, que agora já tem data e já tem horário para o duelo decisivo no Estádio Beira-Rio. E o técnico Eduardo Cudê possivelmente terá novos desfalques. Mas no treinamento desta manhã, onde estive no CT Parque Gigante, novidades importantes relacionadas ao goleiro Tino Rocher foram observadas pela imprensa. Nesse vídeo eu também trago detalhes sobre o duelo decisivo também pela segunda fase da Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu, que não será no Rio de Janeiro. A gente traz detalhes de mercado de transferências. Depena está indo para o futebol da Argentina. Borré mandou um áudio para o presidente Alessandro Barcelos e chega nesta terça-feira em Porto Alegre. E eu trago todos os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e nesse conteúdo, tudo que aconteceu nesse dia 4 de março de 2024 no noticiário do Internacional. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. Já somos mais de 53 mil inscritos aqui no canal, então deixa a força do teu like, da tua inscrição e ativa o sininho das notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Entra lá em KTO.com, faz o teu registro, usa o código DIAS e ganha 20% de free bet pra sair brincando lá na KTO, tá certo, rapaziada? Bom, vamos começar aqui falando da reapresentação do Internacional, que foi hoje pela manhã no CT Parque Gigante, onde estive, e temos novidades importantes sobre esse treinamento, que foi com portões fechados, porém o aquecimento da equipe e também o início da atividade foi possível ser observado. Eu estava lá no CT Parque Gigante acompanhando os 15, 20 minutos de atividade aberta e tenho algumas novidades pra gente trazer aqui, tá? Tino Rocher agora não é mais escondido da imprensa, estava treinando com bola com os demais goleiros, porém ainda com limitações. Eu lembro aqui da nota que o Inter divulgou na última sexta-feira à noite dizendo: não vai ser acelerada a preocupação e também não vai ser acelerado o retorno do goleiro uruguaio. Ainda não tem data, não tem previsão para o seu retorno aos gramados, mas ele já está trabalhando agora também para a imprensa e para o torcedor do Internacional ver. O Rocher está se recuperando ainda da lesão na costela. Gente, Ener Valencia, que teve aquele desconforto no tornozelo depois de uma entrada do Bustos no aquecimento no Clássico Grenal no outro final de semana ainda, esteve treinando com os demais no gramado do CT Parque Gigante. Porém, a informação dos meus parceiros do Revista Colorada é de que o Ener, ainda com dores, saiu na segunda parte da atividade. Hugo Malo e Alário, que tiveram desconforto muscular na coxa esquerda, ficaram de fora da viagem para Caxias no final de semana na vitória do Inter contra o Juventude por 2-1, trabalharam junto do Matheus Dias com a preparação física. E o zagueiro argentino Gabriel Mercado, ainda com dores no joelho, ficou na parte interna do CT Parque Gigante na academia. O Inter encara o São Luís, tá? Sábado, 4h30 no Estádio Beira-Rio, jogo único pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. O Inter, que é dono da melhor campanha, terminou a primeira fase na liderança com 28 pontos, joga pelo empate em casa com o seu torcedor, expectativa aí já de 40 mil torcedores, Beira-Rio lotado no final de semana, tentando empurrar o Inter para as semifinais do Campeonato Gaúcho, título que o Inter não ganha desde 2016, o Inter que vai encarar em uma eventual semifinal, Juventude ou Guarani de Bagé. O Guarani, que joga pelo empate, vai jogar em casa no Estrela d'Alva, lá em Bagé. O Rocher, então, tá fora. O Ener ainda é dúvida, assim como o Alário e o Hugo Malo. O mercado também é dúvida, tá? Para esse jogo do final de semana. Gente, eu falei da data definida pela Federação Gaúcha de Futebol para o jogo contra o São Luís nas quartas do Gauchão, e hoje foi definido pela CBF, mas ainda não oficializado, que o Inter não jogará no estado do Rio de Janeiro contra o Nova Iguaçu. Do Rio de Janeiro, sensação do Campeonato Carioca nesse início de 2024, ganhou do Itabuna na primeira fase da Copa do Brasil, fora de casa, por 8-0, vai encarar o Internacional. O Nova Iguaçu, que tem um velho conhecido do torcedor colorado, o Andrezinho, ex-meia do Inter, é o coordenador técnico do clube do Rio de Janeiro, tem dado algumas entrevistas aqui na imprensa do Rio Grande do Sul nos últimos dias. E esse jogo naturalmente aconteceria no Rio de Janeiro. Por conta da capacidade do estádio, algumas irregularidades também mediante ao estádio do Nova Iguaçu, lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, esse jogo vai ser confirmado pela CBF por uma nega rincha lá
em Brasília, estádio que foi criado para a Copa do Mundo. Vamos ver essa oficialização da CBF, mas deve ficar então para o jogo lá no Mané Garrincha, em Brasília, essa partida que vai ser no dia 13 de março, sem ser nesse meio de semana. No próximo, o Inter viajará para Brasília para essa partida. Gente, eu quero falar agora de mercado de transferências e duas informações importantes. A primeira é sobre uma saída, tá? Tem surgido no noticiário a especulação de que o Depena está na mira do Boca Juniors. Eu conversei com um representante do Depena hoje que me falou que não tem nada afirmado em relação ao Boca, mas que de fato tem sondagens, tem procuras e também me trouxe e confirmou a informação que eu tenho trazido nas últimas semanas que o Depena não quer deixar o Internacional. O Depena tem contrato até dezembro, a gente sabe por ele ser uruguaio a identificação que ele criou com o clube, com o torcedor, com a cidade, mas ainda assim, o caminho mais próximo para o Depena é deixar o Inter. É uma vaga de estrangeiro que o Inter pode liberar, já que só 7 podem assinar a súmula. O Inter tem 8. Com a chegada do Borré, serão 9 estrangeiros no elenco do técnico Eduardo Cudê. E o Inter, a sua direção, quer negociar o Depena. Ele é um nome de confiança do Cudê, mas o Cudê também sabe que a tendência é que o Depena saia, assim como o Campanharo, que já está em Goiânia e deve ser anunciado nas próximas horas como reforço do Atlético Goianiense, assim como o Gabriel Rufi, que ainda tem que achar um clube até quinta-feira, dia 7 de março, quando tem o fechamento da janela de transferências, e assim como o Luiz Adriano, que também na última sexta se despediu de todos no CT Parque Gigante, acertou a sua rescisão com o Internacional. Deve ser também oficializado isso nas próximas horas. Gente, falando sobre chegadas, a gente sabe, até quinta-feira, dia 7, o Inter quer anunciar a contratação do Thiago Maia, de um goleiro e de um lateral esquerdo. Em relação ao goleiro, a informação que veio hoje do Rio de Janeiro é de que o Inter teria feito um contato pelo Gatito Fernandes, goleiro paraguaio, que é nada mais nada menos do que o filho do Roberto Gato Fernandes, que defendeu e vestiu a camiseta do Internacional lá na década de 90, entre 91 e 93, foi campeão da Copa do Brasil em 92 pelo Inter, tá? E ele tem contrato até o fim de 24, que foi renovado ano passado. Ele tinha se tornado reserva porque o Lucas Perry, que agora tá no Lyon da França, era o titular, tá? Do Botafogo. O John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, vendeu o Lucas Perry para o seu próprio clube, que é o Lyon da França, e o Gatito Fernandes voltou a ser titular. Confesso que é um nome que me anima. Eu gosto muito do Gatito Fernandes, acho muito bom goleiro, experiente. A questão é se ele viria para o Inter para ser esse reserva do Rocher. Só que, claro, beleza, é um reserva que vai jogar bastante, o Rocher tem Copa América pela frente, eliminatórias, essa lesão na costela, mas é para vir ser o reserva do Rocher. Nos jogos importantes, o Inter vai querer ter o Rocher à disposição. Mas a informação, e o pessoal do Revista Colorada confirmou conversando com o staff do Gatito, é que o Inter fez um contato pelo jogador, não tem proposta ainda na mesa, e se o Inter for fazer uma proposta pelo Gatito ou por outro goleiro, como fez, por exemplo, pelo Ronaldo, goleiro do Atlético Goianiense, o Inter ofereceu 5 milhões de reais pelo goleiro de 27 anos, o Inter vai ter que agilizar até quinta-feira essa situação. Então, um goleiro, o Gatito Fernandes foi sondado, teve proposta pelo Ronaldo, o Inter não oficializou ainda ninguém, um lateral esquerdo e fechar a contratação do Thiago Maia até quinta-feira é o objetivo do Internacional. Gente, pra gente fechar, quero falar da chegada do Borré mais uma vez. O Borré chega amanhã, 2h da tarde, no aeroporto Salgado Filho, no portão 8 ali da Avenida Sertório, em frente ao Bourbon, ao Zafra, e ali na Avenida Sertório, naquele portão ali onde geralmente acontecem as grandes festas quando são grandes contratações. Quando são contratações que não tem tanto apelo, a chegada é feita mesmo no saguão normal, eventual ali na saída, portão número 2 do aeroporto Salgado Filho. Como vai ser uma grande festa, vai parar Porto Alegre, a gente sabe que vai ser no portão 8, então, da Avenida Sertório, o Inter já oficializou isso. 2h da tarde, inclusive, estarei lá. Se tu vai estar no Aeroborré, deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia por lá. E, gente, o presidente Barcelos hoje, nas suas redes sociais, colocou um áudio. Depois da liberação ser oficializada, o Inter oficializar também a liberação do Borré na Alemanha junto ao Werder Bremen e a sua chegada amanhã em Porto Alegre, o Borré mandou um áudio. E a primeira manifestação do Borré, além daquele vídeo de 15, 20 segundos falando sobre a sua chegada no Internacional, que foi divulgado lá no mês de janeiro, quando o Borré foi anunciado pelo clube, é a segunda, mas primeira manifestação mais longa do Borré. É um áudio de quase 50 segundos do Borré falando sobre a chegada antecipada, agradecendo os esforços do clube e do presidente Alessandro Barcelos, e eu coloco ele aqui na íntegra para vocês.
Hola Presi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, Presi, muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco mucho a ti, al club, por todo el esfuerzo. Sé que ha sido difícil todo este tiempo. A la hinchada también, muchas gracias. De verdad que la presión de ellos también ha servido mucho para que todo se pueda dar ahora. Estoy contento de que se haya dado ya. Tengo muchas ganas de estar con el equipo, tengo muchas ganas de empezar a entrenar, tengo muchas ganas de empezar a sentir toda la pasión verdadera del fútbol como se vive en Sudamérica y de que consigamos grandes cosas juntos, Presi. Con la ayuda de Dios tengo mucha certeza, mucha fe de que vamos a conseguir grandes cosas. Te agradezco mucho, Presi, y allá nos vemos con la ayuda de Dios. Aí então, gente, o áudio de Rafael Borré, atacante colombiano de 28 anos, que chega ao Internacional nesta terça-feira. Até quinta deve ser regularizado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, e aí ficando à disposição do Cudê para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Inter vai inscrever ele também na primeira fase da Copa Sul-Americana. Para Gauchão já fechou o limite de inscrições na última semana, mas o Borré vai ficar então à disposição do técnico Eduardo Cudê e deve, assim como o Fernando, o volante, que já está no BID, fazer a sua estreia contra o Nova Iguaçu no outro meio de semana. O Borré estava jogando, tá? Ele tá com condições de jogo, deve ser pelo menos relacionado pelo Cudê para esse jogo no dia 13 de março em Brasília, no Mané Garrincha, jogo da segunda fase da Copa do Brasil, a milionária Copa do Brasil. Lembrando que o Inter tá pagando 200 mil euros, R$1 milhão. O valor que o Inter pode ganhar passando do Nova Iguaçu na segunda fase da Copa do Brasil é maior. Então o Borré pode se pagar com a classificação do Inter na segunda fase da Copa do Brasil, tá certo? Não esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima!